a maior parte do público da Legal Records é mais nova do que eu e o Lucas, entendeu? Porém, também tem uma galera da nossa idade e tudo mais, mas eu acho que assim, ó, independente de idade, eu acho que as influências que a gente tem na vida, elas nos fazem ouvir tipo de som A, tipo de som B. Um grande exemplo disso somos eu e o Lucas, que temos a mesma idade, e eu escutei muitas coisas que ele nunca escutou e ele escutou muitas coisas que eu nunca escutei. Muito bem, olha, até concordou. Interessante, cara, são bandas que muita gente conhece de nome, várias bandas gigantes do rock começaram nos anos 70, ou até mesmo nos anos 60, e são bandas que a galera conhece de nome hoje em dia, mas nunca parou para imergir nessa sonoridade. Então, os 5 discos de hoje, com essa introdução extremamente longa, são 5 discos do rock dos anos 70 para você que não conhece o rock dos anos 70, conhecer sem papo de tio rockista, sem papo de deus da guitarra, sem nada. Vamos aos discos. O primeiro disco, então, eu vou citar é de 1967, chama Are You Experienced, do Jimi Hendrix, exatamente. E aí vocês já podem estar se perguntando, cara, 1967 não é dos anos 70, né? Mas aí que tá. O Jimi Hendrix é justamente, ele tem justamente toda essa fama de grande guitarrista. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar que o Jimi Hendrix é um grande guitarrista, e eu garanto que 9 a cada 10 pessoas nunca parou para realmente ouvir o som do cara. E tipo assim, ele tem todo esse status justamente porque ele estava muito à frente de seu tempo. Enquanto o que estava rolando era tipo Beatles e Rolling Stones, o Jimi Hendrix já fazia aquilo que ele faz nesse disco, se vocês pararem para ouvir. É interessante que esse disco ele tem 2 versões, uma versão americana e uma versão britânica, e as duas são muito diferentes. A versão britânica, se não me engano, não tinha nem Purple Haze nem Hey Joe, tá ligado? Que talvez sejam os 2 grandes hits desse disco. Mas enfim, isso não é um problema. Se vocês forem no Spotify hoje, tem um compiladão dos dois, que na verdade é a versão britânica que está no Spotify, com todas as faixas que não tem na versão britânica, mas tem na americana, estão como faixas bônus nesse grande disco, só que elas não estão sinalizadas como faixas bônus no Spotify. Simplesmente parece que o disco é enorme, na verdade ele não era tão grande assim, até porque no vinil não poderia ser. Mas é um disco muito massa. Eu acho que o Jimi Hendrix ele é um cara extremamente importante e influente até hoje em dia, porque ele foi o cara que pensou, cara, minha guitarra, pensa na guitarra que tu pluga no amplificador e toca, só isso. Ele pensou, cara, minha guitarra não pode soar somente assim. E aí ele foi experimentando muitas coisas, ele é um dos pais do wah-wah, ele é um dos pais do fuzz e tal. Então, cara, muita coisa é inovadora no som dele. E nada disso seria interessante se as músicas também não fossem muito boas. E eu acho que esse disco, especialmente de Jimi Hendrix, é um disco muito bom de se ouvir mesmo além dos hits. Então fica aí a minha recomendação. Eu acho que no segundo disco que eu vou falar já vou falar da banda, que ela tem que ser citada aqui, que é a banda que não pode ser nomeada. Para aquelas pessoas que são os verdadeiros inimigos dos tios rockistas. O Lucas está atrás da câmera. Qual é a banda que não pode ser nomeada para quem odeia os tios rockistas? Tarará. Exatamente, exatamente. Mas não é esse disco aí que eu mas eu não tenho como não falar desse DC. Eu falei, o Lucas quase vomitou ali, eu acho que tem gente que desmaiou. Respira fundo, toma água, vem comigo, tá? O AC/DC é uma banda que é gigantesca, isso ninguém tem dúvida. Por que eu acho que é importante a galera ouvir o AC/DC num contexto do rock dos anos 70? Porque o AC/DC, eles são tipo o estereótipo da parada. O AC/DC, pra começar, é uma banda que assim, ó, se tu critica a música pop, ou até o rap de hoje em dia, assim, o trap, por abusar muito da fórmula, não teve um grupo musical na história desse mundo que abusou mais da fórmula de composição do que o AC/DC. Não teve Ramones, não teve Backstreet Boys, tá ligado? Não teve gente que tenha abusado mais da forma. Não tem banda que fique 35, 40 anos lançando o mesmo disco que continua dando certo, tá ligado? Realmente não tem. O AC/DC não é uma banda extremamente inventiva. Tudo aquilo que eu falei do Jimi Hendrix, de sonoridade, não sei o que, cara, o AC/DC não tem nada disso. Tá, o som de guitarra do AC/DC é simplesmente uma Gibson plugada num Marshall com volume bem alto, que dá aquela distorção natural da coisa, e é isso. É rock, falando sobre rock muitas vezes, com solinhos de blues e tudo mais. Mas, cara, eu acho que isso em alguns momentos é muito chavão. Tem muitas músicas do AC/DC que se tornaram grandes chavões. E o disco que eu tenho pra indicar pra vocês é o High Voltage, que é o primeiro. Mais uma vez, um disco que tem versões diferentes. Na Austrália é diferente, é toda uma parada. Mas o que tá no Spotify de 1976
é o que eu recomendo que vocês escutem. Vocês vão encontrar algumas coisas diferenciadas, tipo gaita de fole e tal, mas eu acho que no fundo, eu gosto muito desse disco, porque ele ainda, o AC/DC, apesar de já ter a fórmula ali, ainda estava no seu processo de encontrar o seu rock and roll, eles ainda eram muito bluesy, e ainda assim um disco muito enérgico e tal. Eu acho que muita gente, o filme Escola de Rock fez parte da infância de muita gente, e a música que eles tocam desse, no final desse filme é a música que abre esse disco. Cara, é um disco bom, velho. É um disco bom. É o disco que tem TNT, falando de hits, é o disco que tem The Jack e tal, mas ele tem várias outras músicas muito interessantes. Rock and Roll Singer é uma das minhas favoritas, está nesse disco. E, cara, vão na fé, assim, esse não morde, tá ligado? Ele só é ouvido por gente que morde, mas ele não morde, não. Terceiro lugar aqui, não é um top 5, né? Mas o terceiro disco que eu vou falar é o Rich Blackmore's Rainbow. Né? Esse disco que tá aparecendo na capa aí, com esse arco-íris bonito e tal. E eu acho que essa banda é interessante pra conhecer o rock dos anos 70, primeiro porque, ao contrário dos dois primeiros nomes que eu falei, tá aí um nome que eu dropei que talvez ninguém conheça. Muita gente conhece, mas pode ser que várias pessoas não conheçam. O Rainbow é uma banda que ficou muito famosa nos anos 70, porque ela já era uma banda que tinha o seu pedigree. O Rich Blackmore, que é o dono da banda, era o guitarrista do Deep Purple, e é um dos guitarristas mais interessantes dos anos 70. O vocalista dessa banda é ninguém menos que Ronnie James Dio, que depois faria sucesso com Black Sabbath, depois com a carreira solo. Uma das vozes mais emblemáticas do heavy metal, por assim dizer. Quem é fã de metal sempre diz que o Ronnie James Dio é o maior cantor de todos os tempos, tá ligado? E realmente a voz do cara é impressionante. Aqui tu não tinha... O heavy metal ainda estava em formação, então o Rainbow não é uma banda de heavy metal de forma alguma, eu diria. Apesar do vocal do Dio já ser bem o que ele foi fazer no Black Sabbath posteriormente. O Dio, inclusive, é famoso por causa dessa banda, né? Ele ficou famoso por causa dessa banda. Mas eu achei muito interessante que eles pegaram a parada do rock dos anos 70, assim, com as particularidades que o Blackmore colocava, porque ele era um cara que gostava muito de música clássica e tudo mais, então ele fazia uns fraseadinhos de guitarra diferenciados e tudo mais. Mas essencialmente, o Rainbow é essencialmente uma banda de rock dos anos 70, que tem letras muito fantasiosas, entendeu? Tipo, em vez de, pegando o que eu acabei de falar desse DC, que os caras faziam músicas sobre rock and roll, o Jimi Hendrix fazia música sobre drogas, esse disco do Rainbow abre com falando sobre o homem da montanha prateada, entendeu? Eles tinham esse lance de fazer letras mais RPGísticas e tudo mais, e isso deu muito certo na época. Todo um segmento de bandas se inspirou nisso. Um monte de outras bandas, principalmente para quem ouve metal, um monte de outras bandas faz isso, tá? Eu acho que sei lá, que se um Angra da vida faz discos conceituais com aquele tipo de letra hoje, um Manowar faz aquele tipo de coisa, se deve tudo ao Rainbow, tá ligado? O Rainbow justamente existe pela vontade do Rich Blackmore ter um outro projeto e tudo mais, e do Dio querer colocar esse tipo de letra nas músicas. E de novo, né, o conceito é muito bonito, é muito interessante, mas se não tivessem grandes músicas nesse disco, eles não estaria sendo indicado para vocês. Então tá aí, Rainbow, primeiro nome que eu dropo aqui que talvez ninguém conheça, vale a ouvir. De 1973, e é o disco de estreia da banda favorita do Slash. Eu estou falando do álbum auto-intitulado do Aerosmith, exatamente. E por que eu acho que esse disco é interessante? Esse disco é o disco que tem Dream On, né, que é uma música que todo mundo conhece, né? Quem já viu um The Voice da vida, todo mundo tenta mandar essa no The Voice, inclusive o Adam Levine. Então, cara, tipo, é uma música muito conhecida, mas eu acho que o Aerosmith é muito mais do que isso nesse disco. Eu acho ele interessante também porque é um disco muito hard rock, numa época em que o hard rock era uma coisa extremamente nova. O Aerosmith já tinha uma sonoridade que várias bandas começariam a ter nos anos 80, eles estavam muito à frente do seu tempo. Apesar disso, as guitarras deles soam como guitarras do fim dos anos 60, começo dos anos 70. Os baixos também, a bateria também, a gravação é daquele jeito, a voz de Steven Tyler já impressiona muita gente agora que ele tem 1000 anos de idade. Ele novinho, tipo, ele tem uma voz extremamente exótica, muito, muito interessante. Eu acho que o Aerosmith é uma banda que, tipo, uma coisa que eles inspiram muito o Guns é o lance de ter muito
muito cuidado, muito capricho nos detalhezinhos de arranjo, que nesse momento aqui ele fala uma frase e o Joe Perry faz uma frasezinha de guitarra e tal, essas coisas muito bem planejadas, estão muito presentes aqui. É uma banda que, sem ter os recursos tipo de equipamento para soar muito pesado, sem que existissem recursos para soar super pesado, eles compunham músicas que tinham um peso, entendeu? Então eu acho que é muito interessante nesse sentido, e não preciso falar do quão influente o Aerosmith é difícil falar, né? O Aerosmith. Antes de eu falar da última banda, cara, eu acho que é importante que eu faça 3 menções honrosas aqui, porque se você não conhece rock setentista e quer mergulhar, é óbvio que em algum momento uh, tu vai querer parar no Black Sabbath, no Led Zeppelin e no Deep Purple, entendeu? Mas eu não vou falar dessas bandas aqui, porque essas são bandas que eu acho que elas têm um público muito grande, mesmo fora desse nicho rock anos 70 e tudo mais. Mas chegou até aqui nesse vídeo, nunca ouviu rock anos 70 e nunca ouviu Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple, esquece tudo que eu falei e vai ouvir essas 3, tá ligado? Enfim, o último disco que eu vou falar, 1970, o nome do disco é Climbing e o nome da banda é Mountain. Essa eu tenho certeza que é a banda mais desconhecida que eu tô citando aqui, apesar de que eu acho que Mississippi Queen é um hit, que muitas pessoas podem conhecer. Conhece a música Mississippi Queen, Lucas? Claro. Então, muitas pessoas conhecem a música Mississippi Queen, mas o Mountain é uma banda interessante justamente porque eu acho que eles vai soar datado, entendeu? Quando vocês ouvirem, todas essas outras bandas que eu citei aqui não vão soar datadas, entendeu? O Rainbow é muito único, o AC/DC é uma coisa meio atemporal, porque eles fizeram isso durante muito tempo, o Aerosmith é uma coisa muito à frente do seu tempo, Jimi Hendrix mais ainda. O Mountain é o recorte, o Mountain é a banda datada, eles vão ter uma sonoridade bem clichê, rock anos 70, com um estilo de vocal. Félix Pappalardi, que é o vocalista, é um vocalista incrível, ele toca baixo na banda também. E é aquela banda cheia de fraseados de guitarra, solos e não sei o que. Tem suas músicas mais curtas, suas músicas mais longas, mais conceituais. Tal. O Mountain é uma banda extremamente irada, que eu acho que pra pessoa que chegou nesse vídeo e pensou, tipo, cara, beleza, tu tá indicando bandas dos anos 70, mas outro tá indicando coisas que eu já conheço, outro tá indicando coisas bandas que pensavam muito fora da caixa, eu tava a fim de realmente ouvir o feijão com arroz. Escute Mountain, não se arrependa. Esses foram meus 5 discos. Deixa aí nos comentários se tu ouviu alguma dessas bandas, se tu conhece, se tu gosta, ou se tu ouviu por causa do vídeo, gostou, volta aqui e comenta. Deixa aquele like, se inscreve no canal e também não deixe de nos deixar no comentário sugerindo um tema para o próximo vídeo de 5 discos. Um beijo a todos e adeus.